Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre criar ou não expectativas. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Mas vamos lá, essa é uma pergunta até simples, mas eu recebo muito ela lá no meu Instagram. Se você não me segue, ele vai estar aqui abaixo. Que é isso, criar ou não criar expectativas sobre as pessoas, sobre as situações. Vamos analisar da seguinte maneira. Muitas vezes, as pessoas que não querem criar expectativas, isso pode ter a ver com um funcionamento mais relacionado a uma necessidade de controle ou relacionado com o medo de se frustrar. Então, percebe? Porque eu acho que esse é o ponto, a gente perguntar assim: por que a minha necessidade de não criar expectativa? Então, quem não quer criar expectativa e quem cria muitas expectativas. Então, a gente tem dois perfis. Antes de qualquer coisa, preciso dizer que criar expectativas sobre as coisas é normal. Na verdade, é relativamente incontrolável. Você naturalmente tem expectativas sobre as coisas. O problema está quando os dois extremos acontecem. Não quero criar expectativas. E aí você vai ter alguns comportamentos e uma forma de lidar com aquela situação emocional que vai tentar te manter apático, neutro em relação àquilo. Então, em alguma medida, você até pode conseguir, só que para isso tem um custo muito grande, que é o custo de você não se entregar, você não viver, você precisa neutralizar de alguma maneira. Então, cuidado com isso, avalie isso. É medo de se frustrar ou é uma necessidade muito grande de controlar o resultado? É aquilo, não, por tanto medo de que dê errado, eu prefiro nem querer, nem sentir, nem pensar, nem cogitar, nem sonhar. Então, isso é um ponto importante. Por outro lado, a gente tem aquele grupo de pessoas que também não tem nenhum filtro em relação às expectativas. Então, é tanta expectativa que é colocada, só que assim, de uma forma desconectada com a realidade. Que aí, quando não dá certo, o tombo é muito alto e é aquela pessoa que se desmantela, sofre muito, sofre intensamente. Então, são dois extremos. Então, já que expectativas são naturais e até são boas, se a gente for pensar, qual é o meio do caminho? O meio do caminho é onde você se arrisca, entre aspas, pensando naquele perfil que não quer sofrer e que quer ter controle. Então, primeira coisa, a gente não consegue ter controle de tudo. As expectativas que você coloca, seja numa situação, seja num projeto, seja num sonho, seja numa pessoa, são normais, elas estão relacionadas ao seu desejo, aquilo que você mais gostaria que acontecesse. Só que elas não podem ser descoladas da realidade. Então, minimamente, você vai ir ponderando as suas expectativas com os dados de realidade que vão se apresentando. Claro que nem sempre isso é possível. E aí você só tem que ter consciência disso. Para quê? Para aquela hora do tombo que eu falei. Pode não acontecer, isso precisa estar na sua conta. Do mais, muitas vezes você vai tendo elementos que vão te ajudando a entender que aquilo é possível, que aquilo está se consolidando, que aquilo está caminhando naquela direção e por aí vai. Então, a dica importante aqui, até vamos voltar num conceito muito conhecido para fazer metas, que é a meta SMART. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Esse método é um acrônimo em que cada letrinha é um passo. Então, a gente precisa ser específico, a meta precisa ser mensurável, ela precisa ser relevante e um dos aspectos é que ela precisa ser atingível. Então, esse eu acho um exemplo perfeito de uma meta, ou seja, eu quero algo, eu quero alcançar algo. Ele está aqui? Não, então é uma expectativa, é futuro. Porém, eu preciso encontrar elementos que me mostrem que aquilo é alcançável. Com a expectativa é um pouco parecido. Eu vou notando elementos que me mostram que existe algum parâmetro de realidade
para balizar aquilo. Quando não, eu vou trabalhar o meu senso de entender que aquilo pode acontecer e pode não acontecer. Pode dar certo, como pode dar errado. E por aí vai. Então, a grande questão aqui é: pare de se fazer essa pergunta. Ter ou não ter expectativas não é sobre isso. É sobre como você lida com as expectativas que você tem. Tanto na hora de colocá-las, digamos assim, de construí-las, quanto e principalmente no momento que elas dão errado, que elas não se concretizam, que elas não dão certo. Porque tanto quanto você terá expectativas frustradas. Isso vai acontecer tanto quanto o sol nasce todos os dias. Então, mais importante do que você ficar pensando se você deve ter ou não deve é: tenha, viva, arrisque-se, deseje, tenha planos, tenha objetivos, tenha pretensões, espere coisas, mas balize isso com a realidade. E se fortaleça a cada momento que as suas expectativas forem frustradas. Veja bem, isso não quer dizer que você não pode sentir, que você não pode se frustrar. Frustre-se. O ponto aqui é que tem pessoas que ficam sentadinhas, chorando, frustradas, 2 anos sobre a mesma coisa. Então, viva aí seu luto da sua frustração, mas recupere-se, né? Aquela história de levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue que a tua vida continua. Se você tiver isso em mente, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais resiliente frente às situações que se apresentem na sua vida e também muito mais ousada para ter expectativas realistas. Eu espero muito que essa reflexão tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e envia esse vídeo para muitas pessoas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.